Você chama isso de amor, mas algo muda no momento em que a outra pessoa deixa de corresponder. E aquilo que parecia tão claro começa a se desfazer sem aviso. A mente tenta entender, tenta ajustar, tenta manter, mas tudo escapa. Volta de outro jeito, em outra situação, como se existisse um padrão se repetindo por trás de tudo isso. E talvez o problema não esteja nas pessoas, nem nas circunstâncias, mas na forma como tudo isso está sendo vivido. No livro Freedom from the Now, de Jiddu Krishnamurti, essa questão é levada até o fim, não como teoria, mas como algo que pode ser visto diretamente, no modo como você pensa, sente e se relaciona. Se isso fez sentido em algum ponto, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que vem agora não é exatamente uma resposta, é algo que, quando você vê, muda tudo. E o que começa a aparecer quando você olha para isso sem tentar resolver é que esse movimento não começa nas situações, nem nas pessoas, nem no que acontece fora. Ele começa antes, em algo muito mais sutil, quase imperceptível, na forma como a mente reage a qualquer experiência. No instante em que algo acontece, existe um olhar direto, simples, sem divisão, mas isso dura muito pouco. E logo entra um movimento que nomeia, compara, lembra, interpreta, e aquilo que era apenas um fato passa a ser algo pessoal. Você vê, sente, e quase ao mesmo tempo surge uma resposta construída por tudo o que já foi vivido, como se o passado estivesse sempre presente, sempre interferindo, moldando, dando continuidade a cada experiência. Isso não aparece só em momentos intensos. Está nas pequenas coisas, no modo como você escuta, como responde, no modo como algo é lembrado depois. Há sempre esse retorno do passado ao presente. E a partir disso, vai se formando uma continuidade, uma história, uma sensação de alguém que está vivendo tudo isso. E talvez seja por isso que nada parece realmente novo, porque mesmo quando algo muda, a forma de olhar continua a mesma, e o que muda não toca esse movimento. Aquilo que foi prazer ontem é lembrado, e nessa lembrança já existe um impulso de repetir, de manter, de prolongar, e junto com isso aparece também o medo de perder. Esse movimento não fica restrito a um ponto específico. Ele se espalha pelas relações, pelas ideias, por aquilo que você considera importante e por aquilo que você teme. E enquanto isso não é visto com clareza, qualquer tentativa de mudar continua acontecendo dentro desse mesmo movimento, como se o próprio pensamento estivesse tentando resolver algo que ele mesmo criou. Então, o conflito não desaparece, apenas muda de forma, continua ativo, mesmo quando há esforço, disciplina ou controle. E a questão deixa de ser como mudar isso, e passa a ser o que exatamente está acontecendo enquanto tudo isso se move. E quando esse movimento é visto sem pressa, sem escolha, sem a tentativa de chegar a algum resultado, algo diferente começa a aparecer. Não como uma resposta, não como algo que foi alcançado, mas como um fato simples que sempre esteve ali, sem depender de nada para existir. E quando você começa a olhar mais de perto esse movimento, aparece outra coisa tão natural que quase nunca é questionada, que é essa necessidade constante de buscar algo a mais, como se aquilo que está aqui nunca fosse suficiente. Você busca na relação, no trabalho, em ideias, em experiências, em algum tipo de realização que dê a sensação de que agora algo se completou. Mas isso não permanece, se dissolve e logo dá lugar a outro movimento. Mesmo quando algo é alcançado, por um instante parece que tudo faz sentido. Há um alívio, uma sensação de encaixe, mas isso passa e o movimento recomeça com outra forma, outra expectativa. Isso pode aparecer de maneiras muito simples, como quando você espera uma mensagem de alguém, imagina o que vai sentir quando ela chegar
E por um momento aquilo parece resolver algo, mas logo depois surge outra expectativa, outro vazio, outro impulso. Ou quando você alcança algo que queria há muito tempo, e aquilo que parecia tão importante perde força rapidamente, como se não fosse exatamente aquilo que você estava buscando. E aos poucos, isso vai ficando mais sofisticado, deixando de ser apenas algo visível e entrando no que chama de crescimento, de evolução, de algo mais profundo, como se sempre existisse um próximo ponto a atingir. E olhando sem justificar, começa a aparecer que essa busca não leva a um fim. Ela apenas se move, muda de direção, assume outras formas, mas continua dentro do mesmo padrão. Aquilo que se busca já carrega em si esse movimento de continuidade. E mesmo quando algo é alcançado, isso não encerra, apenas abre espaço para outro impulso. Então não importa muito o objeto, porque o movimento permanece, seja em coisas materiais, relações, ideias ou experiências consideradas mais amplas. E isso não surge como erro, mas como um funcionamento constante, sempre projetando algo à frente, sempre sustentando a ideia de que ainda há algo a alcançar. Ao mesmo tempo, existe um desgaste silencioso nisso, uma sensação de repetição que não se resolve, e isso raramente é visto diretamente, porque o próprio movimento de buscar impede que haja um movimento de parada. Parar não como decisão, mas como uma ausência de direção. E sem essa direção, esse movimento não encontra continuidade. Mas a mente não fica ali. Ela retoma, projeta, continua, como se esse deslocamento nunca pudesse cessar. E nesse fluxo, o que está acontecendo agora não é realmente visto. Não porque seja distante, mas porque está sempre sendo ultrapassado por aquilo que ainda não aconteceu. E quando esse movimento vai sendo percebido com mais atenção, começa a surgir algo ainda mais sutil, que normalmente passa despercebido, que é essa sensação de que existe alguém olhando para tudo isso, alguém separado do que está sendo vivido. Você observa o que sente, observa o que pensa, observa o que acontece, e parece sempre haver um centro ali, um ponto a partir do qual tudo isso é visto, como se esse eu estivesse de um lado, acompanhando o que acontece do outro. Mas olhando de perto, esse observador também muda, reage, se ajusta, carrega memórias, experiências, opiniões, e tudo isso interfere na forma como qualquer coisa é percebido. Aquilo que parecia estável começa a se mostrar como parte do mesmo movimento, algo que também vai sendo construído a cada instante. Nesse processo, surgem imagens, interpretações, ideias sobre o que está acontecendo, e é com isso que você passa a se relacionar. Não com o fato em si, mas com aquilo que foi formado sobre ele. Isso aparece nas relações, nas situações, no modo como você se vê, como se sempre existisse uma camada entre o que acontece e a forma como isso é vivido. E junto com isso surge uma divisão, um espaço entre quem observa e aquilo que é observado. Mas esse espaço não está realmente ali. Ele vai sendo criado nesse próprio movimento que nomeia, compara, organiza. E a partir daí, aparece uma tentativa constante de modificar o que é visto, de ajustar, controlar, rejeitar, manter. Esse movimento continua, muda de forma, mas não se encerra. E então começa a ficar menos claro se existe mesmo alguém separado olhando para tudo isso, ou se esse observador faz parte do mesmo processo que está sendo observado. Quando isso começa a aparecer no próprio instante em que acontece, sem ser transformado em ideia, a necessidade de controlar perde força. E sem essa divisão, a experiência não é mais empurrada nem ajustada, ela permanece ali. E nesse ver, sem centro definido, sem distância clara, algo diferente começa a se mostrar.
E dentro desse mesmo movimento começa a aparecer algo que parece óbvio, mas que raramente é observado de fato, que é a forma como o prazer vai se formando e, pouco a pouco, passa a conduzir a maneira como você se move. Não se trata apenas do prazer físico, mas desse impulso mais amplo de querer repetir aquilo que trouxe uma sensação de completude, de reconhecimento, de acerto, de algo que por um instante pareceu suficiente. Isso não começa no desejo como geralmente se imagina. Começa no contato direto com algo, em um momento que há apenas o que está sendo vivido, sem divisão, sem alguém interferindo, num instante em que não há distância entre você e aquilo que está acontecendo. Só que esse instante não permanece e quase imediatamente surge um movimento que retorna a ele, que lembra, nomeia, organiza, e nesse retorno já existe uma tentativa de continuidade. Aquilo que foi vivido deixa de ser apenas um fato e passa a ser algo que pode ser repetido, algo que pode ser buscado novamente. E é nesse deslocamento que o prazer começa a ganhar forma. Não no instante em si, mas no movimento que o segue, no modo como ele é reconstruído pela memória e projetado adiante. E quanto mais isso se repete, mais esse processo se fortalece, porque o pensamento continua voltando, revivendo, antecipando, mantendo ativa essa continuidade. O prazer, então, deixa de ser um momento isolado e passa a se estender no tempo, sustentado por esse movimento constante de lembrança e projeção. E junto com isso, de forma quase inseparável, aparece também o medo. Não como algo separado, mas como parte desse mesmo processo. No receio de não conseguir repetir, de perder, de não voltar a sentir aquilo novamente. Esse movimento se espalha pelas relações, pelas ideias, por tudo aquilo que passa a ter importância, porque tudo começa a ser atravessado por essa tentativa de manter o que foi agradável e evitar o que não foi. E sem perceber, a vida vai sendo conduzida por esse fluxo, em que o presente deixa de ser visto diretamente e passa a ser constantemente filtrado por aquilo que já aconteceu. Não porque o momento em si mudou, mas porque ele já chega carregado por essa continuidade. E nesse processo, aquilo que foi vivido em um instante começa a se transformar em algo repetido, algo que é buscado novamente, mas que já não é mais o mesmo. E ainda assim, continua sendo perseguido como se pudesse ser recuperado. E quando esse movimento continua sendo observado, o medo começa a aparecer não como algo isolado, mas como parte desse mesmo fluxo, ligado àquilo que se quer manter e àquilo que se teme perder. Ele nunca surge sozinho, está sempre em relação com algo, com uma possibilidade, com uma lembrança, com uma imagem que se projeta um pouco à frente ou se sustenta no que já foi vivido. Nesse movimento, a mente antecipa, imagina, constrói cenários, não necessariamente a partir do que está acontecendo agora, mas a partir dessa continuidade que liga o passado ao que pode vir a acontecer. É nesse ponto que começa a ficar mais claro que o medo não está no presente, mas nesse deslocamento no tempo, nesse movimento em que o pensamento pega algo que já foi vivido e projeta isso adiante. Você lembra de uma situação, imagina que aquilo pode se repetir, e nesse intervalo entre o que foi e o que pode ser, o medo ganha forma. E isso acontece o tempo inteiro, não apenas em situações extremas, mas em pequenas antecipações, em pensamentos rápidos, em imagens que surgem quase sem perceber. O pensamento, que nasce da memória, continua se movendo no tempo, ligando passado e futuro, e é nesse movimento que o medo se sustenta. Porque enquanto há essa projeção, sempre existe a possibilidade de perder, de não conseguir, de reviver algo que já foi. E quanto mais isso se mantém, mais o medo parece concreto, mais ele ganha forma, mesmo sem um fato presente. Então surgem tentativas de lidar com isso,
de controlar, evitar, se proteger, buscar alguma forma de segurança que interrompa esse movimento. Mas ele continua, muda de direção, assume outras formas, permanece ativo. E aos poucos começa a ficar menos claro se o medo é apenas aquilo que se sente ou se inclui também todo esse movimento do pensamento que se projeta e tenta escapar. Enquanto existe essa divisão, o processo segue. E quando essa separação deixa de ser tão evidente, quando não há mais um centro tentando resolver o que está acontecendo, a forma como isso é vivido começa a se alterar. Não como resultado, mas como algo que vai perdendo continuidade. E nesse espaço onde o pensamento não está projetando nem tentando controlar, o medo não encontra o mesmo terreno para se sustentar. E quando tudo isso vai sendo visto, não como uma sequência de ideias, mas como um movimento único que se desdobra no tempo, começa a ficar menos claro onde exatamente termina o pensamento, onde começa o medo, onde surge o prazer, porque tudo parece fazer parte do mesmo fluxo. Não há mais partes tão definidas, não há mais essa separação tão nítida entre quem observa e aquilo que é observado, entre o que é sentido e quem sente. E nesse ponto, o que antes parecia fragmentado começa a se mostrar como um todo em movimento, algo que não pode ser dividido sem perder o sentido. Cada tentativa de separar, de analisar em parte, aparece como parte do próprio processo que está sendo visto. Então, a mente, que sempre se moveu tentando organizar, classificar, entender por partes, vai perdendo esse impulso. Não como esforço, mas porque isso já não se sustenta da mesma maneira. E em algum ponto disso tudo, começa a aparecer também uma outra questão, que geralmente é tratada de forma completamente diferente do que está sendo visto aqui, que é aquilo que se chama de meditação. Porque, na maior parte das vezes, meditação é associada a método, à prática, à repetição, a algum tipo de controle ou disciplina que promete levar a um estado diferente. Mas quando isso é observado dentro do mesmo movimento que já foi visto, começa a ficar claro que qualquer método ainda é uma continuação da busca, ainda é o pensamento se movendo em direção a algo que ele mesmo projetou. E então a questão deixa de ser como meditar e passa a ser se existe um estado de atenção que não nasce de prática, que não depende de repetição, que não está sendo guiado por alguém. Porque no momento em que há um método, há também autoridade. E essa autoridade pode ser externa, como um sistema, um ensinamento, alguém dizendo que deve ser feito. Mas também pode ser interna, na forma de ideias, experiências passadas, conclusões que passam a orientar o modo de olhar. E enquanto existe essa referência, o olhar nunca está realmente livre, ele está sempre seguindo algo, mesmo que de forma sutil. Então, não se trata de rejeitar a autoridade como reação, mas de perceber o que acontece quando se olha a partir dela. Porque nesse caso, o que é visto já está sendo filtrado, já está sendo interpretado dentro de um padrão. E quando isso começa a ficar claro, não como ideia, mas no próprio instante em que acontece, essa dependência perde força. E nesse espaço onde não há direção imposta, onde não há algo sendo seguido, começa a existir uma forma de atenção que não é concentrada, que não está presa, que não tenta excluir nada. Uma atenção que acompanha o movimento como ele é, sem interferir, sem escolher, sem tentar chegar a algum resultado. E nessa atenção há energia, não como algo que se acumula, mas como algo que não está sendo desperdiçado em conflito, em divisão, em tentativa constante de se tornar algo diferente. Porque toda divisão consome energia. E quando essa divisão não está sendo sustentada, essa energia não está fragmentada, ela está inteira. E talvez seja isso que se aproxima do que foi chamado de meditação. Não como prática, mas como esse estado em que a mente está completamente atenta, sem direção, sem controle, sem autoridade,
apenas acompanhando o que está acontecendo, sem se separar disso. E nesse estado não há alguém meditando, há apenas esse movimento acontecendo. E depois de tudo isso, talvez a questão não seja mais encontrar uma resposta, nem chegar a algum tipo de conclusão, mas perceber como esse movimento acontece enquanto você vive, enquanto você se relaciona, enquanto tudo isso se desenrola no cotidiano sem precisar de um movimento específico para ser visto. Nada disso está separado da vida. Não acontece em outro lugar, nem em outro tempo. Está na forma como você escuta, na forma como reage, na forma como interpreta qualquer situação, mesmo nas mais simples. E quando isso começa a aparecer sem tentativa de corrigir, sem a necessidade de transformar, sem buscar um resultado, algo muda não por esforço, mas no próprio ato de ver, como um esclarecimento que não é construído, apenas não encontra mais interferência. Isso não depende de prática, de método ou de repetição, porque qualquer tentativa de chegar a esse estado ainda permanece ao mesmo movimento que foi sendo visto. Então não há caminho nem direção a seguir. Não há alguém conduzindo esse processo. Há apenas esse olhar acontecendo enquanto a vida segue, sem separação entre o que é observado e o próprio observador. E talvez por isso aquilo que parecia distante nunca esteve realmente fora, apenas encoberto por esse movimento constante de procurar, de projetar, de tentar se tornar. Quando esse movimento não encontra continuidade, não por decisão, mas por deixar de se sustentar, o que permanece não precisa ser nomeado. Obrigada por ficar até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu like, porque isso ajuda muito a levar esse conhecimento a mais pessoas. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te interessar. Escolhe um e me encontra lá. Aproveite e comenta aqui embaixo. Em que momento você percebe esse movimento acontecendo na sua própria vida? Até o próximo vídeo. Tchau!